Graça e paz, queridos, vocês estão bem? Eu espero que estejam. Seja muito bem-vindo ao canal Fé que te Move. E o vídeo de hoje foi sugerido por um amigo meu chamado Micael. Que Deus continue abençoando a sua vida aí na trajetória do Evangelho, tá bom? Ele fez o seguinte, olha, poderia abordar o tema aí sobre o cristão pode jogar sim ou não? Bem, antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque toda vez que eu colocar um conteúdo novo aqui, o YouTube vai notificar você e você vai ficar sabendo que tem um vídeo atualizado no canal Fé que te Move. Antes de não ficar só nas minhas palavras, tem um texto bíblico que eu gostaria de ler e ele é bastante esclarecedor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse texto que eu acabei de ler aqui é um texto esclarecedor, tá? Eu vou dar uma breve visão sobre este capítulo e o capítulo 5. A igreja de Corinto estava numa bagunça espiritual e mundana, numa libertinagem. Um grupo de pessoas que utilizam-se das escrituras, de textos isolados para ter base em seu comportamento pecaminoso e caído, estavam usando os argumentos bíblicos para viver na imoralidade sexual. Exclusivamente esse texto aqui vai abordar isso. No capítulo 6, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai tratar esse assunto. Mas tudo me parece ser lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar-me por nenhuma delas. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Essas são as palavras de uma pessoa, preste bem, de uma pessoa que entendeu verdadeiramente o propósito das Escrituras. Preste bem atenção. Uma pessoa que absorveu, através de Cristo Jesus, os seus princípios da honestidade, de viver de uma maneira honrosa diante de Deus, vai entender que nem tudo que é permitido é lícito para aqueles que foram resgatados por Jesus. Esse grupo de pessoas que estavam vivendo na imoralidade sexual, e coisas tão bizarras que aconteceram nessa igreja, nesse local, por causa dessas pessoas que não entenderam o propósito, não tiveram suas mentes renovadas pelo Evangelho, ainda viviam de uma maneira velha, ou seja, ainda viviam com os seus costumes do passado, vivendo de uma maneira errada. Capítulo 5 desse livro maravilhoso relata com detalhes a bagunça que isso estava acontecendo e causando o maior escândalo naquela época ali na igreja de Corinto. A chegar a um ponto em que essas pessoas usavam um argumento bíblico para dizer o seguinte: o alimento é para o estômago e o estômago para o alimento. Pessoas leem esse texto porque o apóstolo Paulo vai falar desse texto em seguida nos versículos posteriores que eu citei aqui, mas não são as palavras do apóstolo Paulo. Preste bem atenção, o apóstolo Paulo está repetindo um argumento isolado que as pessoas estavam utilizando para viver de uma maneira bagunçada em suas práticas pecaminosas terríveis diante de Deus naquela igreja. Pessoas, tá? O apóstolo Paulo ele vai tratando esses assuntos e ele diz o seguinte em suas palavras no versículo 12: olha, as coisas me parecem ser lícitas, não haveria problema eu fazer elas, mas eu não vou fazer porque eu não vou ser dominado por essas coisas. A mente de uma pessoa que é transformada por Cristo, que é regenerada pelo Evangelho, vai ter o discernimento de saber que coisas não convém que a gente faça. Por exemplo,
Eu não gosto de pregar usos e costumes. Isso é uma coisa medonha. Existem igrejas que elas pegam esse tema bíblico, o que é que elas fazem? E impõem as suas normativas e regras. Mas não é isso. As igrejas não vivem de regra. As pessoas não cumprem as regras. Isso é fato. É fato que os 10 mandamentos teve que ser revisado pelo Senhor Jesus. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Desses mandamentos cumprem toda a lei e os profetas. Quem disse isso? Jesus Cristo. Ele consertou isso. E pessoas que não foram regeneradas, preste bem atenção, a regeneração acontece quando você repudia aquilo que você fazia que hoje parece ser errado. É isso aí. É o seu sentimento de mudança pela condição que você estava, e depois que você recebe o entendimento de Cristo, a mente de Cristo, a personalidade, a persona de Jesus habita agora dentro do teu caráter. Então as coisas velhas passam a ser enojadas, a ter repulsa por aquilo. Esse é o sentimento. E aquelas pessoas não estavam tendo isso. Paulo tinha que tratar esses assuntos ali, esquentando a cabeça com pessoas que não tinham o princípio bíblico, não tinham um amor pela palavra que eles estavam ali vivenciando e queriam viver com as suas próprias maneiras. É lícito beber? É pecado beber? Não é pecado beber. Mas eu não vou me dominar por essas coisas. Porque talvez se eu for nas coisas que são lícitas e tomar o primeiro gole, eu posso mais na frente ofender a Deus pela embriaguez em que eu possa me encontrar. É lícito comer, mas eu não vou entrar no pecado da glutonaria em comer coisas exageradamente e parar no hospital. Não é lícito? Mas é lícito. Mas não convém que eu haja dessa forma. É lícito o cristão jogar? Olha, vamos lá. São coisas polêmicas e complexas, que elas são desmistificadas através do entendimento que você recebeu do Evangelho. O que é que o Evangelho de Jesus Cristo te diz sobre essas coisas? Eu não vou dizer a você aqui o que você deve fazer e o que você não pode fazer. Não é uma regra absoluta, mas a transformação do seu entendimento. Romanos 12, capítulo 12, versículo número 2. É uma transformação, é uma metanoia. É uma metanoia, você mudou a sua mente. A sua mente agora é a mente de Cristo. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala. Olha, essas coisas me parecem ser lícitas, mas não convém eu, separado e regenerado por Cristo, que eu faça essas coisas. Eu quero fechar esse vídeo aqui com um texto bíblico sobre o jogo. E creio em Deus que o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito que convence o ser humano da sua real condição, possa falar ao seu coração através desse texto bíblico aqui. Ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 19. Se você quiser anotar, é interessante. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 24. Diz o seguinte, preste bem atenção. Disseram, pois, uns aos outros, não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir as Escrituras, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. João, capítulo 19, versículo de número 24. Jesus fala, para que se cumprisse as Escrituras, assim fizeram os soldados. Jesus cita o Salmo de número 22, uma profecia sendo cumprida naquela hora. Repartiram entre ele as roupas de Jesus, mas a sua túnica, que era tecida de cima a baixo, sem nenhuma costura, eles jogaram a sorte. Naquela época era comum jogar os dados, pedaços de osso marcado em tamanhos diferentes, pedaços de madeira em tamanho diferente, para ver quem ficava com a túnica
de Jesus, lançaram sorte, fizeram um jogo para ficar com a túnica de Jesus. Meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, tem coisas que parecem ser lícitas, que a lei não condena, mas não convém. Não convém, porque não é de boa fama e isso entristece o coração de Deus. Se você realmente recebeu a mente de Cristo, eu gosto de chamar esse nome que eu acho muito bonito, eu acho muito massa, que é a persona de Jesus. Você recebeu a persona de Jesus em você. Você tem aquela personalidade em que Jesus transpirava, exalava por onde ele passava, aquela persona maravilhosa, que as coisas mudavam de figura, que as coisas aconteciam e se tornavam novas de novo. É assim, Jesus nos torna novo, nos tira da velharia, daquela imundícia total e nos torna novas criaturas. Eu espero que você tenha entendido um pouco dessa mensagem, que possa refletir que nem tudo que é lícito convém que a gente faça. Práticas pecaminosas, obscenas, bebedices, lascívia, idolatria, tanta coisa que acontece que as pessoas vão achando que é tranquilo e que eu posso viver a minha vida assim, crendo em um Deus. Na verdade, frisa o que eu vou te dizer mais uma vez: a persona de Jesus tem que resplandecer em você. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações. E eu digo aqui, o Evangelho é sem firulas e sem amarras humanas, tá bom? Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir, e até mais. Fica na paz.